mais aqui pelo telão. Tudo bom? Ô, Cristina, você ficou conhecida no Brasil quando aos 20 anos seu ex-namorado botou fogo em você. Isso é uma coisa tão inacreditável. Quer dizer, conta essa história. Primeiro, por que ele fez isso e como foi passar por uma agressão desse tamanho? Infelizmente, essa é a minha história e eu fiquei conhecida nacionalmente. Na época, foi em 86, eu era recém-formada em Educação Física e a queimadura foi uma agressão tão absurda. É um drama que envolve não só o seu corpo físico, mas o seu corpo emocional e a sua moral, essencialmente, né? Alguém tentou tirar a minha vida e de uma maneira cruel, de uma maneira dramática. Isso é uma violência, para mim, na época, sem precedentes. E a partir desse drama... Mas só antes de você falar do que você fez depois, eu tenho um pouco de curiosidade, desculpa, mas assim, por quê? Por que que um ser humano faz uma coisa dessa com uma mulher? O que motivou, na sua opinião, esse tipo de atitude dele na época, que você era uma menina? Como ele justificou isso depois? Ele foi ou não punido? Eu quero entender o que aconteceu com esse cara. Bom, a raiz do problema, ela está baseada no machismo. Na minha opinião... Ciúmes? Foi por ciúmes, né? Nós terminamos o relacionamento, ele não aceitou esse rompimento e, na época, ele fazia uso de álcool, ele tinha uma cirrose já identificada. E que idade ele tinha? Se apoiava, ele tinha 36 anos. Ele era muito mais velho que você. Na época. E ele se apoiava muito no álcool para justificar suas atitudes. Mas quando a gente pensa, essa pessoa teve uma educação melhor, poderia ter uma atitude melhor. Não, eu acho que isso não é parâmetro. A violência, acho que ela é inerente àquele indivíduo. E foi ele te pegou de surpresa, Cristina? Eu estava dentro da minha casa, do apartamento em que eu morava, com meu irmão e uma amiga, também da Educação Física, e nós tínhamos acabado de almoçar e nós fomos para a cozinha e começou a discussão em relação ao rompimento do namoro, que eu não podia fazer isso com ele. Então, nesse momento, eu comecei a conversar que não tinha mais como voltar atrás, eu estava indo fazer um curso fora do Brasil, né, de especialização. Foi quando ele abriu a porta do armário, pegou a garrafa de álcool e jogou o álcool em mim. Eu estava em pé, ele estava sentado. Comecei a andar para trás e ele, então, riscou o primeiro palito de fósforo, apagou, riscou o segundo, apagou. E eu, andando para trás, na hora que eu peguei na porta e estava trancada, eu comecei a gritar. Meu irmão estava dentro de casa. E aí, na terceira vez que ele tentou atear fogo, o fogo veio numa rapidez impressionante. Naquele momento, eu tive a sensação de que a minha vida tinha acabado ali. E eu, na hora, eu desmaiei e acordei já no chuveiro com meu irmão me socorrendo. Quer dizer, se o seu irmão não tivesse entrado lá, você não estaria contando essa história hoje para nós aqui? Com certeza. Se meu irmão não tivesse entrado lá e se meus irmãos e minhas irmãs não existissem na minha vida, porque 2 deles me deram pele, né, o Nino e o Gil me deram pele da coxa inteira, né? Foi descascada essa pele para salvar a minha vida e fazer os primeiros enxertos. Que coisa. Cristina, só em referência ainda a esse caso, o que aconteceu com ele? Eu quero muito saber, eu quero muito que esse cara tenha sido preso. Aconteceu o que com esse cara? Ele foi condenado a 21 anos de prisão. O meio é cruel, né? Insidioso e cruel, que é o álcool e fogo, então ia de 12 a 30 anos. Ele pegou 21, coisa que nenhum jurista nesse país acreditava na época. E ele cumpriu em regime fechado, dentro de um presídio comum, perdendo todos os direitos como cidadão. Ele cumpriu 4 anos de prisão. E 2 anos em prisão especial, que foi anterior ao júri, no Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná. Você vê, a gente vive, só trazendo vocês para a conversa aqui, a gente vive num país, né, Cristina, em que a gente fica feliz de ver alguém preso por 4 anos. Que é tanta impunidade no nosso país, que a gente sabe que antecedentes, réu primário, 1/3 da pena, aí vamos, sei lá, e começa essa cascata de benesses que é dada para esses criminosos, ficou 4 anos recluso em regime fechado. Tinha que ter ficado os 21 anos.
Um sujeito faz um negócio desse. É uma pena a gente ter que imaginar assim, mas pelo menos esse ficou, porque muitos outros nem presos foram. Mataram e estão soltos, né? Então, pelo menos esse aí pagou. Bom, encerrando a tua participação, eu queria deixar um importante testemunho seu. O que você tem a dizer para essas mulheres que sofrem de pequenas a grandes agressões? Você, com a experiência de vida que você teve, né, com todo o drama que você viveu, deixa uma mensagem para elas. O silêncio, ele é de fato o maior promovedor da violência. As mulheres, e agora apoiado na Lei Maria da Penha, que transformou esse país em relação ao combate à violência contra a mulher, falem, denunciem. O crime, ele tem que ser denunciado e ele tem que ser punido. O crime que não é punido, ele é permitido. E é mais do que hora do Poder Judiciário, o Poder Executivo, os poderes instituídos desse país, né, o Poder Legislativo, de trabalharem a favor da população. Isso só vai acontecer a partir da cobrança e da denúncia. Isso é fundamental. Muito bom. Cristina Lopes, muito obrigado pela tua participação. Parabéns, viu? Você é um dos baluartes dessa luta. Parabéns para você. Obrigado, viu? Eu que agradeço.